Ei, se você tem uma Bíblia, abra em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4. Se você não sabe onde fica, vá até o início da sua Bíblia, procure esse número de página e encontre-o. iPhone, iPad, seja lá o que você for usar, vamos olhar alguns versículos. E cara, são realmente alguns dos versículos mais grandiosos e concisos que você vai encontrar na sua Bíblia. Nesta série que começamos na semana passada, intitulada Caminhe Assim. E a razão pela qual demos esse título a este sermão, ou a esta série Caminhe Assim, é porque literalmente é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo, é assim que você deve caminhar, é assim que você deve viver, é assim que você deve conduzir sua vida aqui na terra como seguidor de Cristo. E o interessante desta série em particular é que, em muitos sentidos, ela trata principalmente de relacionamentos. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, ei, pegue essa fé, viva-a, e a maneira como você vive essa fé é nas suas interações do dia a dia. Os primeiros 16 versículos que você lê em Efésios capítulo 4 realmente se concentram na unidade. E é sobre isso que vamos falar nesta manhã. Só quero que vocês vejam isso. E à medida que avançarmos, vocês realmente verão isso nos versículos 4, 5 e 6. Vamos falar de um só Deus, uma só fé e uma só família. E eu preciso dizer a vocês, escutem-me muito bem enquanto digo isso. Se você é um seguidor de Cristo, estou falando sério. Se você está aqui e diz, olha, eu realmente sou um seguidor de Cristo, eu realmente quero viver o propósito de Deus, o que Deus tem para a minha vida, eu realmente quero ser, experimentar e alcançar tudo o que o Deus do universo deseja para mim. Escute, enquanto eu digo isso, não é uma afirmação pequena, é uma afirmação enorme. Então você precisa entender que há um só Deus, há uma só fé e há uma só família, e é disso que a vida realmente se trata. É interessante, eu não sou tão bom a ponto de planejar dessa maneira. É interessante que essa mensagem caia justamente no Dia dos Pais. E a razão pela qual eu digo isso é porque, cara, hoje é um daqueles dias de foto em família, não é? Olha, cara, estou te dizendo, todo mundo vai estar nas redes sociais postando fotos da família, postando fotos de momentos juntos para reconhecer, olha, é o Dia dos Pais. E o quanto esse dia significa para nós. Então você vai ver isso em todas as redes sociais. Agora, o que eu sei é que você vai ver rostos sorridentes, todos mais ou menos em uma ordem bonita e parecendo muito bem, mas eu conheço bem aquela luta antes do momento final. Alguém sabe do que estou falando? Porque tem gente na sua família que, por exemplo, passa 6 horas se arrumando para uma única foto que vão postar nas redes sociais, não é? E tem outros que vão brigar com você por 6 horas porque sabem que vão ter que tirar uma foto com você. Às vezes acontece com a gente, já se falou muito sobre isso, que passamos o dia inteiro rolando as redes sociais, olhando essas fotos e essas famílias. E pensamos, poxa, quem dera minha família fosse assim, quem dera aparecesse tão bem. Mas a realidade é que você não vê a briga antes da foto, não é? Você não consegue ver todo o grande desafio que acontece antes de conseguir tirar aquela foto. E o motivo pelo qual preferimos uma foto a um vídeo, todos digam amém. Não venham bancar os espirituais. O motivo pelo qual vocês não postam vídeos é porque tentamos reunir todo mundo. Veja nossos vídeos. Tentamos fazer as crianças sorrirem. Veja nosso vídeo enquanto tentamos o take número 6, pois finalmente conseguimos o resultado que realmente gostamos. Quero que prestem atenção ao motivo pelo qual as pessoas geralmente rejeitam um vídeo. Queremos parecer perfeitos. Queremos compartilhar um testemunho com todas as nossas falhas, com todas as nossas coisas. Queremos dar testemunho de que somos família e nos amamos, apesar de termos gritado uns com os outros por meia hora. Queremos mostrar esta foto. E quero que escutem isso com atenção. Sabem, o Novo Testamento ensina sobre a maneira como os seguidores de Cristo falam uns com os outros. Ouçam bem minhas palavras, as coisas que vocês dizem, as coisas que dizem as pessoas ao seu redor. O Novo Testamento ensina que a forma como os seguidores de Cristo falam e se tratam uns aos outros. As coisas que dizem uns sobre os outros afetam como as pessoas veem e valorizam nossa fé. Sejamos sinceros, quero dizer, vamos ser realmente honestos nesta manhã? A fé cristã está em declínio em nossa nação e a percepção sobre nossa fé também está em declínio em nosso país. O Novo Testamento ensina que a forma como nos falamos e nos tratamos impacta em como os outros nos veem. Por isso você tenta capturar esse instante. Você tenta capturar essa imagem para dizer, venham, olhem para a nossa família, como estamos bem, que maravilha, mesmo que estejam acontecendo outras coisas. E quando os seguidores de Cristo se amam e servem uns aos outros, que é do que trata o Novo Testamento, apesar das nossas diferenças, isso serve de testemunho.
do imenso poder transformador de Deus. Você tem esta série porque Deus diz: quero que haja um testemunho do que faço no coração de uma pessoa que a muda tanto, que transforma a dinâmica familiar, a interação e a forma como se falam e se amam uns aos outros. E Paulo, literalmente, neste trecho, se você for a Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 3, a Bíblia diz que ele não está ordenando, mas sim apelando. Ele está nos suplicando. Ele está pensando na igreja, no impacto do que Cristo fez por nós neste mundo e em como o mundo verá o que ele fez através da imagem que transmitimos, através de como vivemos, através de como respondemos. Nos versículos 1 a 3, ele clama e suplica: peço que vivam de uma maneira digna do chamado que Deus colocou em suas vidas. E diz que a maneira de fazer isso é com humildade e mansidão, com paciência e com amor. Paulo nos faz um chamado direto. Se vocês perderam a sessão da semana passada, não tem problema, cada mensagem é independente. Se você perdeu uma, assista à próxima. Mas devo dizer que vocês podem obter gratuitamente a mensagem da semana passada, na qual analisei exatamente essas palavras: humildade, mansidão, paciência e amor. No entanto, Paulo diz: quero que vivam de uma maneira digna. Em outras palavras, é isso que desejo para vocês. Paulo nos diz hoje: pense nisso no seu casamento. Pense nisso na sua criação de filhos. Pense nisso na sua resposta aos seus pais. Pense nisso na maneira como falamos uns dos outros e entre nós na igreja de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: suplico que a maneira como vocês agem esteja à altura da sua confissão de fé. Que a forma como vivem essa fé seja tão grandiosa quanto a própria fé que professam. E acrescenta: quero que amem profundamente. Quero que vivam uma vida demonstrando humildade no lar, como com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Quero que você demonstre humildade, quero que demonstre mansidão, quero que demonstre paciência, quero que demonstre amor, quero que isso seja evidente em cada relação, em cada âmbito, nos lugares para onde você for. Depois ele diz: protejam a unidade, refere-se a estarem unidos. Minha recomendação para vocês é: busquem a paz, não a divisão. Quase mudei isso porque acho que, na verdade, seria melhor dizer: promovam a paz, não problemas. É isso que ele diz. Ele fala: olha, você deve viver com humildade, mansidão, amor e muita compaixão. A maneira como você trata os outros deve gerar paz em vez de problemas. Paulo ensina que é isso que ele realmente deseja de coração para vocês. Eu realmente quero que vivam nessa humildade, eu realmente quero que vivam nessa mansidão, amor e paciência. E então ele diz o seguinte: por que poderíamos pensar, como faço isso? Vejam Efésios 4, versículos 4, 5 e 6. Ele diz o seguinte: há um só corpo e um só espírito. Vamos detalhar isso. Assim como vocês também, seguidores de Cristo, se estão aqui esta manhã e são seguidores de Cristo, foram chamados para uma só esperança do seu chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos, por todos e em todos. E quero que notem isso, digam amém. Paulo não diz, você pensaria que ele diria: pessoal, esforcem-se para ser isso. Você pensaria que ele diria: tentem ser humildes e pacientes. Tentem ter amor, mas não é isso que ele faz. Ouçam com atenção, Paulo não diz para tentarem se tornar um, ele diz que há um, e então repete isso 7 vezes. E o que ele está dizendo é que você precisa saber isso sobre a fé cristã. Você precisa saber isso sobre a fé cristã. A igreja não está unida porque concordamos em tudo. Entenderam? Isso é algo bom, porque não vamos concordar em tudo. Se 2 pessoas concordam em tudo, uma delas é desnecessária. A realidade da vida é que não vamos concordar em tudo. Ouçam isso com atenção. A igreja não está unida. Os casamentos não estão unidos. As famílias não estão unidas porque concordamos em tudo. A igreja está unida porque Deus nos fez um só em Jesus Cristo. Vejam, a Bíblia nos ensina, e quero que vocês entendam isso, porque alguns estiveram na igreja a vida toda. E para outros esta pode ser a primeira vez. Já tivemos pessoas em nossa igreja que nunca leram a Bíblia, mesmo que tenham frequentado a igreja. Tomás, um dos que batizamos, me disse na primeira vez que o conheci: só fui à igreja para um casamento e um funeral. Isso foi literalmente o que ele me disse no dia em que entrou. Então, aqui vem gente de todo tipo. A Bíblia nos ensina que, na fé cristã, o desafio não é criar a unidade. Deus já a criou. O desafio é proteger a unidade. Ou seja, Deus nos deu algo para nos unirmos. A unidade já existe. Mas nossa meta como seguidores é proteger essa unidade. E diríamos, como proteger essa unidade que Deus criou? A Bíblia nos ensina isso.
Entendam bem, ele fala sobre a unidade, ele diz, pessoal, vivam com humildade e com amor. Quero que vivam com paciência, vivam com mansidão. E diríamos, como posso fazer isso? Ele diz que devemos lembrar o que é que nos une. É como se dissesse, ei, olhem ao redor desta sala. Pessoal, este é apenas um dos 3 cultos. Olhem para este salão e para todas essas pessoas. Como construímos uma família unida com tantas origens, idades e realidades diferentes. Ele diz que a unidade foi construída por Deus. Só precisamos lembrar o que nos une a Ele. E é nisso que avançamos. Paulo literalmente está nos exortando. Não criem a unidade. Ele diz, protejam a unidade já criada. Depois Paulo enumera essas 7 realidades que produzem a unidade. Ele disse, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. E é interessante porque, mais uma vez, Paulo fala sobre a unidade e ao falar sobre a unidade, nos apresenta essas 7 verdades. O maravilhoso disso é que nas Escrituras, o número 7 simboliza a plenitude. E Paulo intencionalmente, realmente acredito nisso de todo o coração, Paulo intencionalmente está falando sobre a unidade. E por isso ele nos dá esse número de plenitude, como quem diz, vejam pessoal, isso é algo completo que Deus fez. Ele nos dá intencionalmente esses elementos para nos mostrar que o que nos une a todos em Cristo é completo e suficiente. Para nos permitir ser e alcançar tudo o que Deus quer que alcancemos. Realmente acredito que é isso que Paulo está fazendo. Vejam, Paulo está dizendo, pessoal, há tantas coisas nas quais nos unimos. Tanto motivo e propósito que Deus nos deu através de Cristo. E o que Ele fez por nós. Que agora, de repente, podemos sair para este mundo e podemos viver a vida que Deus nos chamou para ter por causa do que Ele fez. Mas agora vem o desafio. Me digam, porque não quero que vocês percam isso. Ele diz que o desafio é que a igreja tem pessoas muito diversas. Olhem para este salão e pensem sobre isso. Quero que isso fique marcado em nossa igreja. Quero te ajudar a enxergar a igreja de Jesus Cristo. Não pela sua criação, mas por este livro. Quero te ajudar a ver a igreja não pelas suas tradições e seu passado, mas a enxergá-la como Deus a vê. O que causou problemas para as pessoas do Novo Testamento foi que viviam baseadas em tradições, seguiam sua criação e nunca enxergavam além dos seus próprios desejos para captar o que Deus realmente queria. Deus nos ajude a enxergar além do que queremos, para ver o que Deus quer. E você precisa entender isso. Pense apenas em nossa igreja e nas idades representadas neste salão agora mesmo. E repare no que acontece quando você reúne pessoas de várias idades. Quando você reúne muitas idades, reúne muitas culturas. Ou seja, você tem muitas culturas diferentes. Então há pessoas que querem usar um tipo de roupa e outros que querem outro estilo. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Simplesmente se deve à sua idade e criação. Mas o que a igreja costuma fazer é se reunir e deixar que uma geração lute contra a outra. Deixar que seus desejos lutem contra os desejos dos outros. Porque somos egoístas. Está todo mundo bem esta manhã. Deixamos-nos levar pelo egoísmo em vez da unidade. Buscamos o que amamos em vez do que Deus ama. Desejamos o que queremos em vez do que Deus quer. Pense nisso. Ou seja, você sabe tão bem quanto eu. Olha, volte a ouvir a música dos anos 50, depois ouça a dos anos 70, depois a música dos anos 90, depois a de 2010 e a de 2020, e uma coisa que você vai notar é que são diferentes. E aí chegamos e brigamos por coisas absurdas. Quando você vem à igreja de Jesus Cristo, deve entender que há diferentes idades, então também haverá diferentes culturas, também haverá diferentes origens de todos os tipos de lugares. Haverá diferentes raças, preferências e estilos. Você sabia que Romanos diz para não impor seus gostos aos outros? Não force suas preferências sobre os outros só porque são suas, não de todos. Imagine, olhe ao seu redor e pense nas idades. Imaginem se, ao adorar, disséssemos, vamos fazer uma música que represente o histórico de todos. Eu não poderia estar aqui nem fazer o que faço, mas focamos a igreja em coisas diferentes. E a Bíblia ensina que, apesar das diferenças, devemos lembrar disso. Compartilhamos a mesma base espiritual, mas veja, é aqui que tropeçamos. A maioria dos conflitos, me digam, isso vai te ajudar no seu casamento. Isso se aplica a todo relacionamento. Os conflitos surgem quando nos concentramos em questões secundárias em vez do principal. É isso que Paulo faz aqui. Paulo está pensando na igreja e está pensando em seu impacto. Pense na nossa união e no que poderíamos alcançar. Ele nos ensina que devemos manter essa unidade e focar no que temos em comum.
Mas em todo relacionamento tendemos a nos distrair com o que é secundário, perdendo de vista o principal. Vou te dizer isso agora mesmo. Sabe o que te leva ao altar? São as questões fundamentais. Sabe o que te leva ao divórcio? Normalmente são as questões secundárias. Olha, pense bem, pense nisso. Ao entrar no casamento, você pensa, eu adoro isso nele, adoro aquilo nele. Depois de um ano, você pensa, isso me desespera e me irrita. Vocês que são espirituais, você vê defeitos e problemas focando nisso em vez de no principal. Impacta a igreja. Isso nos afeta no casamento? Nos afeta na vida. Quero aprofundar no que Paulo nos ensina para que possamos entender. Quero te dar 3 princípios para te ajudar a responder mais como Cristo e transformar conflitos em crescimento. Vou fazer isso biblicamente, pois a Bíblia destaca o poder e o grande impacto do uns aos outros e da unidade, seja no casamento, na família ou na igreja. Número 1, aqui vamos nós. Você precisa aprender a pausar antes de prosseguir. Que todos anotem isso. Estou salvando algumas vidas aqui mesmo. Só estou te dizendo. Há algumas coisas que você precisa lembrar se quiser proteger a unidade. Todos nesta sala sabem disso. Tiago 1, versículo 19, diz o seguinte: saibam, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Notaram como eu desacelerei bem ali? Sejam rápidos para ouvir, lentos para falar e lentos para se irar. Mas diante do conflito, somos rápidos para enviar aquela mensagem ou e-mail. Postamos rapidamente aquilo para obter aquela resposta. Eu gostaria de te responder imediatamente. A Bíblia diz que é o oposto. Minha esposa está ali. Não posso te dizer quantas vezes, porque hoje se ensinam muitas bobagens. Hoje se dizem tantas coisas ridículas. Muitos que dizem seguir a Cristo reagem de forma horrível online. E às vezes vejo coisas e começo a escrever minha resposta bem rápido. E coloco aquilo ali. E cara, escrevo tudo e já estou pronto para apertar enviar. E digo a vocês, eu sempre paro. Tenho que ser honesto com vocês e apago muito mais coisas do que envio. Alguém sabe do que estou falando? E ele diz, é assim que devemos viver? Vamos diminuir o ritmo para pensar. Vamos diminuir o ritmo frequentemente para orar, ouvir e entender antes de reagir. Já que muitos conflitos aumentam. Com palavras apressadas, você se frustra, fica com raiva, algo dá errado, você não gosta. Antes que perceba, você já está fora de controle. Ouça o que diz Provérbios 15:1. Escute isso. Uma resposta suave acalma a ira, mas uma palavra áspera provoca raiva. Reagir rapidamente a algo. Paulo diz que não é assim que vivemos. Aqui vai mais uma. Busque entender antes de ser entendido. Esse é um grande princípio bíblico. A Bíblia pergunta aos seguidores de Cristo: como vocês respondem ao conflito? Como você lida com o conflito? Conhecemos Filipenses 2, versículos 3 e 4. A Bíblia diz, não façam nada por egoísmo ou vanglória. Pensem nisso, nada. Mas com humildade, aí está. Humildade de mente. Uma das principais características que Deus ama profundamente é a humildade. Mas com humildade considerem os outros superiores a vocês mesmos. Escute isso. Não se preocupem apenas com seus próprios interesses pessoais, mas também com os interesses dos outros. E o que a Bíblia está literalmente ensinando é que primeiro devemos entender. Paulo fala sobre ter essas atitudes características. Ele trata da unidade da igreja e diz, pessoal, primeiro vocês precisam compreender o que nos une e o que realmente importa na vida. E depois, em segundo lugar, vou lhes dar uma grande ferramenta para os conflitos. Uma ótima técnica diante de conflitos é olhar para a outra pessoa e dizer, o que eu estou ouvindo você dizer é, e repetir o que você acha que ela disse. Vai se surpreender com quantas vezes a pessoa olhará para você e dirá, isso não é o que eu estou dizendo, e digo isso por experiência própria. Não importa o quão rápido você fale, você sabia que sua mente também fala? Mesmo quem processa mais devagar. Não importa a velocidade, sua mente vai o dobro da velocidade dos seus lábios. Pensem em quão rápido funciona a minha mente, por isso eu digo a vocês, pensem nisso por um momento. Sua mente produz o dobro de pensamentos do que seus lábios. E a tendência é que enquanto os outros falam, você deveria pensar na perspectiva deles. Sua mente corre para criar a sua própria perspectiva. Assim você constrói uma vida de egoísmo, sem nem perceber isso. Literalmente pensando que tudo deve ser do jeito que você quer. Girar em torno dos seus desejos e todas essas coisas. E o que está nos ensinando aqui é que compreender nem sempre significa concordar. Compreender nem sempre implica concordar, mas abre a porta para uma solução. E quero que vocês tenham isso muito claro.
Protejam o relacionamento acima de ganhar a discussão. Na noite de 2 de agosto, teremos um encontro para casais, amigos, há ingressos lá fora. O evento será gratuito, porque quero que vocês estejam aqui. Tragam convidados. É como um passe para dizer, amigo, entra aqui, mas quero que seja gratuito. Amy e eu, no dia 2 de agosto, vamos nos dedicar totalmente. Vamos ensinar a vocês princípios que aprendemos em nossa vida e casamento. E a obra de Deus. Acredito que será uma grande noite para vocês. Mas a Bíblia ensina em Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Igreja, quando falamos pelas costas das pessoas sem ir diretamente até elas, violamos os princípios de Deus. Às vezes achamos que alguém é espiritual por expressar preocupações sobre os outros, mas na verdade só querem demonstrar controle, em vez de confiar que é Deus quem está no controle. Eles sabem o que deve acontecer, mas Deus não. A Bíblia diz, na medida em que depender de você, faça a sua parte. Você se esforça para mudar as coisas. Uma grande lição é que ganhar uma discussão não vale a pena se você perde uma pessoa. Precisamos nos perguntar, quero estar certo ou quero ajudar para que o relacionamento fique bem? Quero estar certo ou quero que o relacionamento fique bem? E quero dizer isso. Sei que devemos dizer a verdade com amor, mas precisamos fazer isso com graça. Devemos fazer isso com o desejo de restaurar, porque a Bíblia nos ensina assim. E só quero que você veja isso. Veja, a Bíblia nos chama ao esforço. Veja, se você está enfrentando problemas de relacionamento hoje, a Bíblia pede que, se depender de você, viva em paz com todos. Então eu devo me esforçar, tenho que me esforçar, tenho que dar os passos necessários. Pode ser que eu não consiga chegar lá porque não posso controlar como respondem a mim, mas Deus me chama. Deus me pede para cuidar dos relacionamentos, porque Ele nos chama à unidade. Paulo nos lembra que, ao recordar aos seguidores o que compartilham nele, as diferenças diminuem. Então, onde quer que você esteja lutando, olhem, eu realmente quero ajudar todos vocês. Alguns de vocês têm problemas com a igreja por causa da maneira como certas pessoas se vestem, cantam ou fazem as coisas lá. Alguns de vocês têm dificuldades nos relacionamentos. Perguntem a si mesmos, número 1, estou discutindo por preferências? Estou vivendo por Cristo, lutando pelos meus gostos ou por coisas que são simplesmente uma preferência? Não é algo bíblico, não é algo que Deus exige. Estou vivendo uma vida centrada no trivial. Ou seja, estou dedicando meus segundos, meus momentos, minhas horas e meus dias às coisas secundárias da vida, aquilo que não faz diferença eterna, que não perdura, que não engrandece a causa de Cristo, nem gera um impacto real na vida de alguém. E estou ajudando a preservar a unidade do relacionamento ou simplesmente estou prejudicando-a. E quero dizer isso no Dia dos Pais. Os líderes devem lembrar constantemente às pessoas aquilo que as une. Então, pais, essa é uma das responsabilidades. Eu fiz isso ao criar minha família e ainda faço isso hoje com toda a minha família. Sinto que é minha responsabilidade manter a paz no lar. Sentia que era minha responsabilidade intervir, ter conversas, trabalhar nas questões e controlar o ambiente para que sempre pudéssemos avançar rumo ao desenvolvimento e à cura, em vez do ressentimento, em vez da frustração. Eu realmente sentia que era minha responsabilidade estabelecer o ambiente do lar. E eu diria isso a todos. O inimigo não pode destruir a igreja de Cristo, mas pode distraí-la. E certamente pode afastá-la de seu propósito original, o propósito da família, do lar e da igreja, e simplesmente distraí-la. Então Paulo diz, ouçam, prestem atenção. Neste mundo onde Deus decidiu tocar o mundo através da igreja, é importante que você e eu andemos de maneira digna. Andamos em unidade. E então, como andamos em unidade? É exatamente isso que ele está fazendo. Ele diz, andem em unidade, busquem unidade nos casamentos, famílias e vidas, pois isso é um testemunho da grande transformação. É obra do poder de Deus. E um indivíduo que carrega brigas, discussões, ressentimento e falta de perdão, e ele elimina isso da família e a restaura para que seja o que Deus quis que fosse. E então ele diz, deixe-me te dizer como fazer isso. E é isso que ele diz. Viva como alguém que pertence a um só corpo e a um só espírito. Ele diz que há um só corpo, versículo 4, e há um só espírito. O corpo é a Igreja Mundial de Jesus Cristo. São todos aqueles que aceitam Cristo como Salvador. Refere-se ao Espírito de Deus. O que me uniria? O que te uniria a mim? O que uniria a Amy e a mim de maneira mais profunda, mais forte, melhor? Ele diz que é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. É Deus quem nos atrai para Ele. E ao nos atrair a todos para Ele, Ele nos une a todos juntos.
E a vida melhora porque o melhor de todos está guiando nossas vidas. Permitam-me dar uma pequena perspectiva cultural aqui. A cidade de Éfeso estava cheia de divisões. Judeus e gentios se odiavam. Havia ricos, pobres, escravos, livres, romanos e estrangeiros de todo tipo. E nessa cultura, as pessoas tendiam a se identificar de acordo com seu status social. Você tendia a se identificar com nacionalidades como, eu sou daqui, eu sou de lá, e todo esse tipo de coisa. E também com as tribos de onde vinham. Mas Paulo diz, prestem atenção, Paulo diz que os seguidores de Cristo têm uma identidade maior. Pertencemos ao corpo que Deus está criando, a família que Deus está formando por meio do Espírito de Deus. E ele diz que quando você entende isso, isso muda a sua vida e transforma a igreja quando você compreende. Mas veja o que acontece conosco, acontece comigo. Muitas vezes vemos a vida e os relacionamentos como consumidores, pensando, o que eu ganho com isso? Será que eu gosto disso? Será que isso satisfaz minhas necessidades? O que Paulo tenta nos explicar é o seguinte, ouçam, um corpo não existe para si mesmo. Em outras palavras, pensem seriamente sobre isso. Por exemplo, eu tenho uma mão, certo? Você consegue imaginar se cortassem minha mão e ela começasse a se arrastar pelo corredor? Vocês ficariam assustados? Eu realmente ficaria apavorado. Em outras palavras, minha mão não existe para si mesma. Minha mão existe para o corpo, sua função é para o meu corpo. Desconectada do meu corpo e do seu propósito, minha mão não cumpre sua função original. É isso que Paulo está tentando nos dizer. Escutem, quando saímos por aí pensando e agindo por conta própria, sempre acabamos nos metendo em problemas. Ele diz que a mão, o olho e o pé servem ao corpo. A pergunta não é, o que eu ganho com isso? É, o que eu posso oferecer? E assim, em vez de fazer parte de uma igreja e dizer, como podem me servir? Eu me pergunto, como posso servir ao corpo? Como posso fazer parte da família e ajudá-la a avançar? E Paulo diz, essas boas novas, essa fé que nos transformou, pode mudar o mundo. É preciso manter o foco no que realmente importa. É uma pergunta bíblica, não é do pastor nem da nossa igreja. É uma questão puramente bíblica. Você fortalece o corpo ou apenas frequenta? Esta é a igreja de Deus, a família de Deus. Nós nos unimos para servi-lo. Então ele diz, vamos nos unir e avançar juntos na vida, mantendo o olhar em uma só esperança. Diz que foram chamados para uma só esperança. Obrigado. É vital saber que a palavra esperança no Novo Testamento significa certeza. Não é possibilidade, é certeza. Graças a Jesus, nossos pecados são perdoados por sua obra. Ele tomou o nosso castigo para nos libertar. Assim, somos purificados e sabemos que nosso futuro está garantido. Aqui fala sobre o retorno de Jesus Cristo e diz, ouçam bem o que diz. Apesar do que enfrentem, nossos melhores dias realmente estão por vir, porque Jesus virá novamente. Essa esperança os sustenta quando a vida é difícil. Ela te lembra que o sofrimento é temporário. Ela nos dá coragem para seguir em frente mesmo quando a vida é difícil. Mesmo quando a vida é dura, porque diante de qualquer adversidade, sabemos que Cristo está conosco e trabalha para o nosso bem. Um dia estaremos com Ele por toda esta eternidade. A esperança é saber que Deus ainda trabalha em nós e suas promessas se cumprirão. A razão pela qual Paulo menciona a esperança, o ponto dele é este. As pessoas que perdem de vista as promessas de Deus e os planos de Deus para a eternidade começam a ter dificuldades, começam a lutar com os problemas cotidianos da vida. E Paulo ensina isso, ele diz, quando a vida ficar difícil, lembre-se da esperança que você tem pela frente. Lembre-se de que Deus termina o que começa. Lembre-se de que Deus é fiel a todas as suas promessas. Mesmo que agora você possa estar vivendo momentos de grande dificuldade e incerteza, seu futuro em Cristo permanece totalmente seguro. Por isso, viva sempre com esperança. Depois ele vai um passo além. Ele te dá esperança para viver sempre. Veja o que ele diz a seguir. Ele diz que é preciso se submeter ao Senhor diariamente. Ele diz, pessoal, se vocês querem unidade no lar, precisam se submeter ao Senhor todos os dias. Esse é o elemento central da lista de Paulo. Ele usa a palavra Senhor. Literalmente era um título usado para se referir a um governante. Senhor, dono ou rei. E quero que você pense nesses seguidores de Cristo. Isso é tão prático quanto pode ser. No Império Romano, esperava-se que os cidadãos declarassem que César é o Senhor. E os seguidores de Cristo insistiam que não fariam isso. Em vez disso, diziam, Jesus é o Senhor. E essa confissão, o simples fato de viver o dia a dia dizendo Jesus é o Senhor, poderia te custar o emprego, poderia te custar status, poderia te custar a liberdade, às vezes poderia te custar a vida. E pense nisso, como hoje em nossa cultura podemos dizer isso de maneira tão leve e tão fácil.
Podemos ir a qualquer lugar em nossa cultura e dizer Jesus é o Senhor sem muita repercussão, mas eles faziam isso com grande risco pessoal. A razão pela qual era importante para eles dizer que César não é o Senhor, mas Jesus sim, era que ele governa suas finanças, relacionamentos, agenda e prioridades. O contexto disso é a unidade. Paulo diz que, já que Jesus é o Senhor, ele dirige nossa vida. O problema é que costumamos amar Jesus como Salvador, mas temos dificuldade em segui-lo como Senhor. Amamos Jesus como Salvador. Adoramos cantar que somos perdoados e que iremos para o céu, se for com a música e o estilo certos. Amamos cantar sobre Jesus como Salvador, mas nos custa dizer que Ele é o Senhor. Por que é tão difícil chegarmos a esse ponto? Escutem-me, a realidade é que a evidência do senhorio é a obediência. Jesus disse que se o amamos, obedeceremos aos seus mandamentos. Assim, a prova do seu senhorio não é apenas professá-lo nem aguentar 1 hora sentado no culto de domingo. Essa não é a medida do cristianismo. Não, ele diz, é o senhorio, é a obediência. E é por isso que Paulo está dizendo isso. Escutem, alguns de vocês olham para o cristianismo hoje e diriam, cara, é difícil para mim. Escute, você está realmente vendo o que é autêntico? Ele diz, ande de maneira digna, viva à altura. De acordo com o que a Escritura ensina, viva dentro do âmbito para o qual Deus te chamou a viver. Escute, o Salvador vai te levar para o céu quando você morrer. O Senhor vai te dar um pouco do céu aqui mesmo na terra. Oh, isso foi bom. Simplesmente significa entregar cada área da sua vida à eternidade. Jesus não é apenas um Salvador que nos resgata, Ele é um Rei que nos guia. Quando seus seguidores o proclamam Senhor, reconhecem que sua palavra é a autoridade final. A vontade dele é maior do que os nossos desejos, e seus propósitos e planos devem ter prioridade sobre os nossos. Lutamos com isso porque, embora conforte, desafia ao exigir que abramos mão do controle diário. Já não sou eu quem decide, mas Ele. Eu não determino o caminho por onde vou, Ele determina o caminho por onde vou. É reconfortante saber que Ele sempre nos guia com amor e sabedoria. Viver sob o senhorio de Jesus Cristo é confiar nele e obedecê-lo, mesmo quando é difícil, sabendo que o caminho dele leva à vida. Há uma grande lição. Gente, sinto que vocês estão desconectados, talvez seja só impressão minha. Então digam amém. Agora vocês estão ouvindo. Ouçam esta lição. Se você está enfrentando dificuldades em algum relacionamento, este é exatamente o ponto que Paulo quer esclarecer com tudo o que está dizendo. Quanto maior o nosso compromisso com Cristo, mais forte é a nossa unidade entre nós. Quanto mais seguimos, amamos e servimos a Deus e mais nos aprofundamos em nosso relacionamento com Ele, acontece que, de repente, nossos propósitos começam a se unir, nossas causas começam a convergir. E então, em vez de simplesmente viver a vida e esperar chegar ao céu, nos tornamos uma força na terra que Deus usa para nos direcionar, nos guiar e impactar esta nação. E, em última instância, o mundo inteiro. A seguir, ele nos diz isto: deixe que sua fé molde suas decisões cotidianas. Ele diz isto, uma fé, um batismo. Primeiro de 2 temas, isso trata um pouco sobre a doutrina cristã. Ele diz uma fé, é isso que ele quer dizer com isso. Ouçam, não estou tentando ser ofensivo, tudo o que faço é ensinar a Bíblia. Ele está dizendo que há uma só fé, não há nada no mundo que você possa acrescentar a isso. Na verdade, Judas 3 diz isto, a fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Ou seja, há quem venha e diga que isto ou aquilo foi acrescentado. Eu lhes digo, há 2000 anos já diziam isso. De uma vez por todas, esta é a nossa verdadeira fé. E isso você vê nas Escrituras. Depois ele diz, um batismo? Ele fala do batismo do Espírito. Dependendo do seu contexto, falar disso em igrejas batistas, metodistas ou luteranas assusta a todos. Mas eu lhes digo, é literalmente disso que ele está falando. No momento da sua salvação, a Bíblia ensina que o Espírito do Deus vivo vem habitar dentro da sua vida para te guiar e também te dirigir. E o que ele está dizendo é, escute, quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo, Ele te introduz na família de Deus. E a segurança da família de Deus é que o Espírito de Deus vive dentro de nós. O seu Espírito testifica com o meu Espírito que sou filho de Deus. Mas então, quando se trata da fé, há mais. Isso vai além. A fé não é apenas aceitar doutrinas, a fé muda o comportamento. É isso que Paulo aponta aqui. Ouçam isso. Paulo diz que sua fé terá impacto em como você gasta o dinheiro, como responde aos problemas, como trata as pessoas e como toma decisões. Ouça, isso vai impactar os riscos que você assume na vida.
Não se trata de construir uma vida de conforto, mas de construir uma vida para a qual o Deus do universo te criou para viver. Veja, a verdadeira fé se manifesta. É disso que ele está falando. A fé não é confiança em si mesmo. É confiança em Deus. É entregar a sua vida e dizer, estou dentro. Não busco uma vida de conforto. Não estou aqui para construir uma vida fácil, nem apenas para passar por ela. E pessoal, posso dizer isso a vocês. Se você estivesse aqui para construir uma vida só para você mesmo, você estaria aqui por mais tempo. Alguém pode dizer amém? Ou seja, no melhor dos casos, você chega aos 60, 70, 80 ou 90 anos. Vou te dizer, ninguém sai com alguém de 150 anos para comemorar o Dia dos Pais. Se a vida fosse só sobre nós, sobre construir nossa vida e chegar onde estamos confortáveis e felizes, Deus nos deixaria aqui mais tempo. Sabemos que não fomos criados para isso. Fomos criados para Ele e para todas as bênçãos que Ele nos dá. E é por isso que Ele faz isso. Isso é tão bom, de verdade, estou te dizendo. Olha, é por isso que Ele nos move. Ele nos move e Ele diz, ouçam pessoal, isso é o que quero que vocês saibam. Vejam, Deus está chamando vocês para uma causa maior. Escutem todos, Deus está chamando vocês para uma causa maior do que suas próprias preferências. Deus está chamando vocês para uma causa maior do que um prédio com assentos. Deus está chamando vocês para uma causa maior do que 1h15, em um domingo de manhã ou em um sábado à noite. Ele está chamando vocês para uma causa maior do que isso. Ele te chama, ouça isso, para experimentá-lo. Para que você experimente, tenha um relacionamento, seja guiado e interaja com o Deus do universo. Que Ele guie seus passos, lhe dê sabedoria e discernimento além do terreno e o conduza a essa vida onde, escutem, não se trata de você tocar o mundo, mas sim do reino de Deus. Olhando para as vidas ao seu redor, à sua frente e atrás. Então damos um passo para trás e nos perguntamos, como chegamos até aqui? Como deixo de viver apenas para mim ou simplesmente para a aposentadoria? Como posso ir além? Como deixo de viver no piloto automático? Como posso superar o desânimo, a depressão, a dificuldade e as adversidades? Como posso sair da caixa? Essa caixa que me prende na dor, no sofrimento e na tristeza. E como consigo viver em um nível completamente diferente? E ele diz o seguinte, lembre-se de quem é seu pai. Está tudo bem. Ele diz, pessoal, se vocês buscam outro nível de vida e querem receber tudo o que Deus tem para vocês, se querem parar de brincar de ser igreja e começar a ser a igreja, vou dizer como se faz. Um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por todos e em todos. Por que eu me emociono? Eu sei o que estou prestes a lhes dizer. Ele coloca a ênfase na grandeza de Deus. Posso te dizer algo muito interessante. Para aqueles que buscam descobrir o porquê de viver, isso pode ajudá-los. Você sabia que o mormonismo apresenta Deus como grandioso, mas ensina que você tem a oportunidade de ser tão grandioso quanto Deus? Você sabia que o hinduísmo fala sobre você e sobre o que você pode se tornar? Você sabia que o islamismo fala sobre você, sobre o que você pode conquistar e sobre o que você pode se tornar? Você sabe que o cristianismo é sobre a grandeza de Deus para com pessoas que escolheram o pecado e precisam de perdão? E como esse grande Deus desce e toma sobre si a ira, a dor e o castigo, para que Ele possa ter acesso à sua vida, não para que você seja grande, mas para que você possa experimentar a grandeza que Ele pode trazer. A fé cristã é a grandeza de Deus. Não se trata de vencer, não se trata de trabalhar, não se trata de agradar. Trata-se de experimentar um Deus verdadeiro e real, que pode entrar na sua vida e realizar maravilhas que você jamais poderia sonhar ou imaginar, porque você o conhece. É disso que se trata. E este versículo nos mostra a soberania de Deus. Ele diz isso, diz que está acima de tudo. Significa que Ele governa. Você sabe o que isso significa? Escute-me muito bem porque, pessoal, preciso dizer algo a vocês. Se você vai caminhar com Deus através dos desafios, e este é um bom domingo para dizer isso, se você vai caminhar pelos desafios, frustrações, dificuldades e tragédias da vida, você precisa entender que Deus está acima de tudo. Você precisa entender, escute-me, você precisa entender que Deus existe fora do tempo e do espaço. Veja, tudo o que sentimos sobre Deus, sentimos assim por causa do tempo e do espaço. Sinto que Deus não respondeu à minha oração. Sinto que Deus me abandonou. Não consigo acreditar que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, porque estamos colocando Deus no nosso tempo e espaço. Não há como isso acabar bem? Nada de bom vai sair disso. O tempo está se esgotando. Ele está dizendo, esperem. Isto é o que vocês precisam saber sobre a vida. O que vocês veem é que nada pode ser feito. Deus está fora do tempo. Ele está fora do espaço. Ele está acima de tudo. E Ele supervisiona, não o destino dos Estados Unidos. Ele é quem supervisiona, mas não o destino da vida.
Ele é quem supervisiona o destino da eternidade. Ele é maior em alcance, maior em entendimento, maior em poder. E não há nada que ele não possa fazer. Ele diz, você tem que ver o seu pai dessa maneira. Você tem que ver o seu pai dessa maneira. Depois ele diz isto. Ele diz, através de tudo. Significa que ele age, significa pense nisso. Ouça, fora do tempo e do espaço. Ele não está limitado pelo seu tempo. Ele não está limitado pelo seu espaço. Ele não está limitado pelos seus anos. Ele transcende tudo isso e está sempre agindo ativamente. Ele está sempre ativo. E um versículo que todo seguidor de Cristo deve conhecer para os dias difíceis da vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Em todo funeral cristão que eu celebro, eu costumo fazer um esforço para incluí-lo. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, onde a Bíblia diz claramente que absolutamente nenhum ser humano, nenhum homem, nem você, nem eu, nem mesmo o mais sábio, preste muita atenção no que digo, nem o mais instruído, nenhum homem pode medir o que Deus está fazendo, a obra magnífica que Ele realiza desde o exato princípio até o fim de todas as coisas. Então, olhar para uma circunstância e julgar a Deus com base nessa circunstância, nem sequer leva em conta quem Deus realmente é. Porque Deus, ouça-me bem, age de maneiras tão grandiosas que você e eu nunca poderíamos medir. Só celebraremos e veremos na eternidade a obra completa que Ele estava realizando. Porque Ele age através de tudo, de tudo. Através da tragédia, da dificuldade, do bem, do mal, do que é bom, do que é ruim. Ele age através de tudo. Veja, Ele age através disso. E é possível que você nunca venha a compreender isso deste lado da eternidade. Mas chegará um dia em que você verá. Deus estava acima de tudo e agia através de tudo. Depois ele diz isto, em tudo há mais. Vocês acham que eu prego demais? A Bíblia continua falando. Ele diz em tudo. Agora quero que vocês me escutem com atenção. Isso não é panteísmo. O panteísmo é a ideia de que Deus está nas árvores, na grama e em todas as coisas. Muitos olham para o mundo e dizem que Deus está em tudo. Mas não é isso que está sendo dito aqui. O que ele está dizendo é que ele está presente com o seu povo. Isso fala da presença e fala da proximidade de Deus na sua vida. Ou seja, me escutem, mesmo na dificuldade ou no desafio, nada na sua vida escapa à sua autoridade, nem supera a sua grande capacidade, nada escapa à sua atenção. Mesmo quando o mundo parece estar fora de controle, ouçam bem, mesmo quando o seu mundo parece estar fora de controle, o Pai que te salvou continua reinando sobre tudo e não perdeu o controle. Mesmo que você não possa ver e não possa entender. Quando vim no meu primeiro domingo aqui, preguei uma mensagem e nessa mensagem compartilhei uma história com vocês. Quero compartilhar essa história novamente. Simplesmente acho que ela é tão aplicável e apropriada para o que Paulo está tentando nos fazer entender. Literalmente, eu tenho 3 filhos, então tenho 2 filhas e um filho. E assim, quando estavam crescendo, minhas filhas tinham pavor de cachorros. De verdade, não estou dizendo. Nós tínhamos cachorros, mas elas tinham medo de cachorros. E não importava se era um cachorrinho pequeno ou um cachorro bem grande. Elas simplesmente tinham medo de cachorros. Eram do tipo que, no susto, faziam de tudo para se salvar, mesmo ferindo os outros. Conhecem alguém assim? De verdade, estou falando sério. Lembro que um dia estávamos do lado de fora, era a Jana, que é minha filha mais nova. Ela vem ao segundo culto, mas enfim, estávamos do lado de fora brincando. E olha, enquanto brincávamos, havia um cachorro que morava do outro lado da rua. Morávamos em uma esquina e na frente eles tinham um cachorro que ficava sempre preso. Toda vez que a gente saía, ele latia com um latido bem profundo. Eu pensava, tomara que esse cachorro nunca saia daquela cerca, né? Então, um dia estávamos do lado de fora brincando, e não estou inventando, estávamos brincando lá fora e ouvi ele latir, e tive a impressão de que o latido estava se aproximando. Então, levantei o olhar e vi que ele estava descendo a colina, tinha saído da cerca e vinha em nossa direção. Eu sabia que a Hannah ia surtar, sério, aquela menina ia perder a cabeça. Então tentei dizer, ei, melhor a gente entrar. Falei, vamos entrar um instante. Eu esperava que ela não percebesse, embora eu tivesse ouvido. Ela se vira e vê esse cachorro, e esse cachorro está descendo a colina, está descendo em direção à estrada, vai atravessar. E ela corre e pula em cima de mim, e não estou falando de, papai, como de pular no seu colo. Estou falando de puro medo, daquelas que ela te mataria para salvar a própria vida. E o que aconteceu foi que ela meio que errou o salto porque vinha em alta velocidade. Corre e pula. Ao errar, ela escorregou pelo meu corpo, se segurando no meu pescoço. Já entendeu onde isso vai dar? E de repente ela escorrega e fica atrás de mim e me prende em uma chave de pescoço. Digo, ela me deu uma chave de pescoço. Era um aperto mortal. Eu não conseguia respirar e um cachorro estava vindo na minha direção. E eu já imaginava o que sairia no jornal.
filha do pastor mata o próprio pai, né? Quero dizer, eu consigo ver isso. Consigo ver a manchete saindo porque ela realmente está me enforcando. E penso, quão mal eu vou ficar se uma menina de 9 anos me deixar inconsciente com uma chave de estrangulamento. Ela me segurou, eu tento agarrá-la e olho para o cachorro. E consigo segurar a perna dela. Ela me enforca, me chuta forte e tenta passar as pernas para subir. Tudo isso acontece. Finalmente consigo girá-la, aliviar a pressão no pescoço. Muitos de vocês vêm da Califórnia e de outros lugares para a nossa igreja. Fico feliz que Deus nos uniu como família para fazermos algo juntos nesta cidade e no mundo. É fenomenal. Acho que vocês vão entender o meu jeito de falar. Olhei para aquele cachorro e disse, sai daqui. Já ouviram isso antes? É só um ditado do sul ou de todo mundo? Eu pisei no cachorro e disse, fora daqui. De repente, o cachorro se acalmou um pouco. Ele se aproximava, mas ficou mais tranquilo. Depois deu mais um passo à frente. Finalmente consigo mexê-la um pouco e digo, fora daqui. E de repente ele recua por um instante. Então dou esse terceiro passo e digo, fora daqui. E esse cachorro se vira e começa a voltar pelo quintal e vai embora. E eu não estou inventando isso. Enquanto esse cachorro se afasta, minha filha começa a dizer, Lero, Lero, Candelero, não pode me pegar? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você passa de estar completamente apavorada de quase matar seu pai a ter confiança e dizer, você não pode me machucar, não pode me tocar? Posso te dizer, a fé dela no pai ficou maior. A confiança dela no pai era maior. Era maior do que as circunstâncias. Maior do que a tempestade que havia se formado. E porque havia tanta confiança no pai, e pessoal, só estou dizendo para vocês, me escutem. Ela sabia disso. Ela sabia. Ele é a fonte da minha força. Todo seguidor de Cristo deve viver dessa maneira. Porque veja, se você realmente acredita, amigo, que essa é a fonte da sua força, é para lá que você correrá todas as vezes.